Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Lagoa da Terra Reviva Plenamente, seu canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre a acupuntura, os benefícios dessa prática integrativa reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, indicada no tratamento pós-Covid. Pesquisas apontam que 75% dos pacientes relatam ao menos uma sequela após 6 meses da doença. Na maioria dos casos, fadiga muscular, dificuldade para dormir, ansiedade e até depressão. A gente vai conversar agora com Renata Montagnana, direto de São Paulo. Renata é especialista na técnica da medicina chinesa há 15 anos e atualmente trabalha com protocolos de uma das maiores associações de acupunturistas do mundo no combate à Covid-19. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E para começar, qual que é essa relação da técnica da acupuntura com os sintomas da Covid? A acupuntura ela age no sistema nervoso central. Então, nós fazemos ou a pressão, ou a massagem, ou a moxa-terapia, que a gente usa bastante também, tá? Ainda mais agora com o Covid. Nós fazemos o estímulo no ponto, no acuponto, e esse estímulo gera, nessas terminações nervosas que nós temos no corpo inteiro, gera uma resposta no sistema nervoso central. Essa resposta que faz com que o cérebro secrete enzimas, traga uma sensação de bem-estar. Todo o processo da acupuntura, ele age no sistema nervoso central. Isso que é muito importante frisar. Então, por isso que os pacientes relatam uma sensação de bem-estar. E o corpo, ele se autorregula, né? Por que a gente consegue respostas tão positivas com relação a dores, depressão, processos inflamatórios, o Covid, ansiedade? Por quê? Porque o corpo, ele próprio se autorregula através do sistema nervoso central. Nós temos, inclusive, relatos de pacientes que fizeram acupuntura enquanto pacientes meus, inclusive, estavam em processo inflamatório. Eu tive relatos de pacientes que me disseram como a acupuntura fez uma vasodilatação, né? Como a acupuntura conseguiu melhorar o aporte de oxigênio no pulmão, inclusive. Então, isso é muito bacana a gente considerar essas novas técnicas, né, para reabilitação, principalmente do pós-Covid, porque a gente sabe que o Covid tem sequelas aí 3 meses para frente. Muita gente, né, relata, né? Se eu tenho medo de agulha, até que ponto que essa prática é bem-vinda para mim? Ou tem outras técnicas aí que você usa? Então, primeiro que o diâmetro da agulha da acupuntura é fininho como um cabelo, né? Ele é de 10 a 20 vezes mais fino do que o calibre da agulha da vacina, por exemplo. E quais outras técnicas que a gente pode usar? Que são muito legais. A gente tem a técnica de acupressão, que a própria pessoa pode fazer em casa, e isso é muito bacana. Nós temos as técnicas de moxa-terapia, que é um bastão de artemisia ou de carvão, ou mesmo um bastãozinho parecido com um incenso. E é esse o calor que vai transformar o ponto da acupuntura, tá? Pelo calor. Tanto que nos protocolos de prevenção e durante e pós-Covid, nós usamos moxa-terapia, porque nós precisamos aquecer o corpo desse paciente, trazer circulação sanguínea para esse paciente em sua plenitude, porque quanto mais circulação sanguínea nós temos dentro do corpo, maior o aporte de oxigênio, entendeu? Aporte de nutrientes, então as suas defesas, a sua imunidade, ela cresce, né, nessa incidência da circulação sanguínea dentro do corpo. E nós temos as ventosas, que são muito utilizadas, a gente vê aí nas Olimpíadas em Tóquio, esse orgulho dos vários atletas usando marcas de ventosas, também é uma técnica de liberação miofascial e circulação sanguínea. Nós temos o kinésio tape, que eles também usam bastante, os atletas, né, que é a bandagem terapêutica.
para liberação miofascial de dores. Nós temos a própria massagem à acupressão, que é chamada DOIN, que é sensacional, né? Que se relata que é o... Eu tenho até isso anotado, é o gate control, a pressão, né? Que é essa pressão, ela faz com que os neurônios sensitivos de todo o corpo, porque nosso corpo inteiro é uma rede do sistema nervoso, né? Faz com que você tenha uma liberação analgésica, tenha uma sensação de relaxamento e bem-estar, que é isso que a gente está precisando. Outras técnicas, a gente tem correntes de eletroestimulação, laser cultura. Então, quer dizer, o paciente nunca vai estar desamparado. Por exemplo, que nem no caso uma das sequelas muito recorrentes do Covid, né? Perda de olfato e paladar. A gente usa recursos da aromaterapia. Você, Letícia, que é aromaterapeuta, sabe disso. A gente vai falar sobre isso, inclusive, uma oportunidade. Recursos da aromaterapia junto com a acupuntura. Então, mesmo se o paciente tiver medo de agulha, a gente tem outros recursos para ajudar ele, né? Ô, Renata, vamos dar um exemplo muito prático, né? A gente está falando da agulha, né? Até quis dizer o tamanho dela, né? Que realmente é um tamanho muito grande. A pessoa tem medo de agulha. Aí você falou de algumas técnicas que a acupuntura usa, inclusive a massagem do IN, né? Naquele ponto que é aplicado. Como é que a pessoa pode fazer, como é que você pode exemplificar isso para as pessoas em casa, por exemplo, que tiveram esses sintomas pós-Covid, principalmente uma fadiga muscular, né? Ou estejam até sofrendo um pouco de ansiedade, essas sequelas. Você tem alguns exemplos práticos para mostrar para a gente? Claro. Separei até uns exemplos aqui super legais para passar para vocês. Vocês vão gostar muito, muito, muito fácil. Então, é assim. A medida é o seu polegar. Essa parte aqui, ó. Esta é a medida, tá? É o seu polegar. Então, você vai contar o seu polegar abaixo do umbigo. Uma medida abaixo do umbigo. E aí você mesmo, com o seu polegar, vai pegar abaixo do umbigo, com essa uma medida e vai pressionar. Eu vou mostrar para vocês em outro ponto na minha mão como que se faz a pressão. Tem que ser uma pressão vigorosa e circular por pelo menos 3 minutos. Eu tenho um outro ponto aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu vou mostrar até no rosto. É um ponto de acupuntura para melhorar o olfato e o paladar. E vocês podem usar também aromaterapia nessa massagem. Então, como que vocês podem fazer? Aqui, ó, do ladinho do nariz, com o indicador, você vai sentir um buraquinho. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma massagem circular. Essa massagem, você já sente, depois de alguns minutos, um alívio, uma abertura da respiração. Sabe, você realmente... E, ó, como tem uma resposta neurológica que eu que tenho a pele branquinha, sensível, já fiquei vermelha. Ah, mas então é uma massagem mais vigorosa, que você falou, né? Aperta, que é o do IN mesmo, mas aí faz essa massagem como perto que você falou do umbigo, porém 3 minutos também? Mais ou menos? 3 minutos, Letícia, no mínimo, assim. Se você quiser fazer mais, não tem contraindicação nenhuma, entendeu? O que vai causar essa massagem no seu corpo? Um estado de relaxamento, de autocuidado, e você vai sentir os benefícios. Por quê? Porque a gente está mexendo no sistema nervoso central, nunca podemos esquecer. Então, o corpo ele vai liberando ocitocinas, serotoninas, esses milhões de enzimas, né, que a gente tem de autorregulação. E vai melhorando também o olfato. Por quê? Porque você consegue respirar melhor, porque ele desobstrui as vias nasais dele, entende? É importante que a Renata está falando, porque assim, quando a gente estuda, né, a medicina tradicional chinesa, a gente sabe que a gente é energia pura, né? Nosso corpo tem pontos importantíssimos. Então, esses pontos, eles podem ser estimulados com a própria agulha da acupuntura ou com o do IN, que a Renata acabou de explicar, né? Que é o ponto ali que você estimula. Então, é muito acessível às pessoas, né, Renata?
Porque, assim, eu tô te Tá? falando, né, que a gente fica falando de acupuntura, a importância. Que se você for mostrar o boneco aí agora, a gente vê quantos pontos que a gente tem no nosso corpo. Fala um pouquinho aí desses pontos, Renata. Então, exatamente. Esses pontos eles são chamados de meridiano, né? Então, a medicina tradicional chinesa, japonesa, as medicinas orientais, elas existem há mais de 5.000 anos. Eles datam 5.000 anos, mas a gente sabe que provavelmente muito mais. Então, o que que acontece? O que são os meridianos? Eles são trajetos com o qual ele se relaciona com um órgão, entendeu? Então, é interessante falar sobre o meridiano, porque faz pouco tempo, uma das universidades de Boston, se não me engano, eles fizeram um estudo medindo os acupontos, e nós temos realmente uma diferença de amperagem neles. Então, o que que acontece? Os meridianos, eles também seguem o trajeto do sistema nervoso. Quem nunca teve a oportunidade de ver uma representação do sistema nervoso no corpo, eu acho muito interessante que procurem. Por quê? Porque você percebe que o nosso corpo inteiro é uma rede neural. O corpo inteiro. E os meridianos, eles seguem esse trajeto se relacionando com os órgãos. Claro que o conceito é um pouco mais complexo que isso, mas basicamente é isso. Tanto que a gente consegue modular a imunidade, por exemplo, das pessoas, né? Eu tenho muitos pacientes que eu trato pós-Covid e eu peguei com uma imunidade baixíssima. E hoje em dia eles já fizeram contagem de linfócitos, né? No caso do Covid, e eles estão com a imunidade lá em cima. Então, traz muita diferença aí, né? Porque não é só a pressão, o calor e a agulha, é todo um novo estilo de vida. Então, a gente também, um bom acupunturista, ele também vai te aconselhar uma boa alimentação, né? Porque é a integração de tudo, né? De todos os fatores aí. Quando a gente fala da prática integrativa, ela é isso mesmo, né? Integra tudo. Também tem que ter, você só ajuda ao seu corpo responder de uma forma mais rápida. Mais força aqui Exato. dentro a gente tem. Porque assim, quando as coisas não são muito claras, você não toma um medicamento, aquela coisa, você acha que não funciona. Então você acha que aquela agulha ali, né? Será que ela está fazendo efeito? Será que não está? Tem muito isso, né, Renata? Tem muita dúvida, não tem? Tem muita dúvida, as pessoas acham que é placebo, que não funciona, porque as pessoas elas precisam saber, ter esse conhecimento, entende? Que nós somos uma rede neural, que a acupuntura age no sistema nervoso central, e essa pressão, tanto, não só da acupuntura, mas também de outras técnicas, da massagem também, da massoterapia, do shiatsu, essa pressão, ela causa um relaxamento intenso no corpo, né? Porque como que eles já comprovaram isso em dezenas de ressonâncias magnéticas, em estudos científicos, e ainda mais agora, nessa fase, que nós sabemos que o grande legado do Covid vai ser a depressão. Tanto das pessoas que tiveram, como das pessoas que não tiveram. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma fase muito complicada. Então, assim, eu acho muito importante as pessoas procurarem alternativas para poder dormir bem, poder baixar a ansiedade, e nada como algo que efetivamente mexe na sua estrutura nervosa. Porque tudo que a gente toma de decisão, todas as reações que nós temos, é a nossa estrutura nervosa, é o nosso sistema nervoso respondendo aos estímulos da vida. E um tratamento de acupuntura, assim, é quanto tempo, Renata? É um tratamento a curto prazo, a médio? Qual que é a resposta das pessoas? Normalmente, claro que eu vou te falar que depende do organismo, como qualquer tratamento, né? A gente vê aí pessoas com Covid assintomático e pessoas com Covid sintomático, né? Então, eu acho que depende muito do organismo da pessoa.
Mas, normalmente, a partir da quarta, quinta sessão, você já sente uma grande diferença. E a primeira sessão é algo que marca muita gente, porque a partir da primeira sessão, seu sono já melhora e você já sente um relaxamento mental, porque a medicina chinesa, japonesa, contempla o emocional. Por isso que eu enfatizo tanto no sistema nervoso, porque o acupunturista nunca vai só privilegiar o corpo, ele sempre vai privilegiar o corpo e o mental. Isso é super importante enfatizar. É isso aí. E também a acupuntura, a gente tem que lembrar que é uma técnica acessível, porque ela está no SUS. Ela foi reconhecida, né, pela Organização Mundial de Saúde, ela tem lá a sua abertura no SUS, nos postos de saúde. É importante as pessoas procurarem, até aquelas pessoas mais carentes, né? A Organização Mundial de Saúde, semana passada, colocou uma nota dizendo que práticas integrativas e a acupuntura, principalmente, estão beneficiando mais de 90% da população que procura, tem 90% de percentual de cura dessas sequelas do Covid. Então, eu acho maravilhoso, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam fazer acupuntura, todo mundo deveria, sabe? Em alguma fase da vida, assim, você deveria ter essa experiência de saúde no seu corpo, entende? É muito importante na mente, principalmente na mente. Na sociedade, a gente vive numa sociedade ansiosa, né? É isso aí. Renata, ó, muito obrigada pela sua participação. Eu quero deixar uma dica muito importante. Tomem bastante água morna. Ela faz muito bem para o corpo. É uma técnica chinesa de milênios. Eles fazem muito isso, aquece o corpo, principalmente agora no frio. E mantenham-se aquecidos o máximo que puderem. E é isso, eu agradeço a todos. Legal. Obrigada, Renata. Então, se cuidem e até a próxima.